e eu quero ministrar a palavra de Deus, porque eu estou olhando ali, o relógio não para, o relógio é implacável contra mim, tá bom? Deus me deu uma palavra muito especial para essa manhã, e eu convido você a abrir aí a sua Bíblia, onde você estiver, lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, a primeira carta, capítulo 5, a partir do verso de número 4. 1 Tessalonicenses, deixa eu me ajustar aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, o dia do Senhor, como ladrão, venha vos apanhar de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos filhos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revistamo-nos da couraça da fé, do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo até essa hora. Quero sublinhar o verso 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos uns aos outros com essa ação de reciprocidade, tá bom? Nós vamos orar e pedir a bênção de Deus ao nosso coração. Pai, fale ao nosso coração através dessa palavra, através dessa expressão de Paulo, que o nosso coração seja completamente invadido com a Tua paz, com a Tua presença, e que a Tua voz, mais uma vez, a Tua voz seja poderosa a dissipar o medo, a ansiedade, a preocupação do nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema é duas dinâmicas da mutualidade cristã. É claro e evidente que você que me ouve já deve ter percebido que caminhar com Deus é também caminhar com o povo de Deus. Caminhar com Deus é caminhar com a sua igreja, com o povo de Deus. Nós não podemos ter a ideia ou a falsa ilusão de que eu posso ser cristão e não ter convívio comunitário. Tanto é verdade que agora saiu uma reportagem nessa semana, eu até estou escrevendo um texto sobre isso, uma reportagem, se não me engano, da CNN, eu já até salvei o link, que vai falar para nós que a maior vontade, o maior desejo do brasileiro, em primeiro lugar, é voltar ao convívio das suas igrejas, seja ela de qualquer denominação que ela confia ou deposita a sua confiança, enfim, mas é voltar para a igreja, voltar para o convívio comunitário da sua própria igreja. Alguns estão desejosos de voltar para o culto. Eu até mandei um vídeo para a minha equipe brincando, né, que eu quero entrar até dançando na igreja, eu quero assim, fazer festa, eu quero estar junto com o povo. Porque essa é a ideia, e o povo precisa dessa convivência comunitária, dessa convivência de igreja, e nós temos aproveitado esse tempo para nutrir essa nossa saudade do nosso coração e também esse nosso desejo de estar junto com o nosso povo, estar junto com a nossa igreja. E o segundo item colocado pelo povo brasileiro, eu achei muito curioso, é voltar aos salões de beleza. É muito engraçado. Ao mesmo tempo o povo quer ir para a igreja, mas ao mesmo tempo o povo brasileiro quer ficar mais bonito, quer ir ao salão de beleza, cortar o cabelo, fazer unhas, enfim. É essa dinâmica brasileira. Então nós precisamos entender que o povo deseja essa vivência religiosa. E a minha oração é que até as pessoas que estavam frias na fé, estavam com a vivência comunitária assim muito embaixo, estavam deixando de lado os cultos, as celebrações, a própria escola bíblica dominical, que essas pessoas sejam animadas, aquecidas e voltem depois da quarentena, voltem depois desse tempo do Covid, às suas igrejas, e principalmente a nossa igreja, com muito fervor, com muita devoção, com muito desejo de ter
ter essa convivência cristã. Afinal de contas, nós somos chamados para viver dentro da igreja. Todo cristão verdadeiro ama Jesus e, ao amar Jesus, ele passa a amar o seu irmão, ele passa a amar o seu próximo, ele passa a ter o desejo da convivência cristã, porque é na convivência cristã que nós vamos crescendo. E aqui o apóstolo Paulo fala de duas dinâmicas da mutualidade cristã. E essa expressão na teologia paulina é muito importante para nós, quando ele fala assim, uns aos outros, e vai demonstrar essa nossa convivência na igreja e como nós não somos salvos para vivermos sozinhos, nós não somos uma ilha e nós precisamos ter a convivência com os nossos irmãos. Por exemplo, Paulo fala, perdoai-vos uns aos outros, consolai-vos, que é o caso aqui, uns aos outros, amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, e a lista é muito grande. Eu listei basicamente 25, e qualquer dia eu quero fazer um sermão basicamente explicando essa questão da mutualidade dos uns aos outros. Mas Paulo também coloca a ideia de edificação. Assim como nós precisamos consolar uns aos outros, nós precisamos edificar uns aos outros. E é curioso como Paulo usa esses dois verbos para mostrar e dar ordem. E aqui o texto está no imperativo. A Thelma está aí acompanhando, não sei se as colegas da Thelma também, que são professores, estão me acompanhando, sabe que o imperativo é ordem. E aí vem aquela ideia, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então o apóstolo Paulo está nos dando duas ordens: consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. Então Paulo estava falando nesse contexto, e o contexto em que Paulo está situado aqui na primeira carta aos Tessalonicenses é uma carta de esperança. Paulo então gostaria que aqueles irmãos de Tessalônica tivesse esperança, e esperança no Senhor, esperança diante das situações difíceis, esperança diante do medo. Alguns ali da igreja de Tessalônica tinham medo dessa questão de perder os seus entes queridos, de ter os seus entes queridos falecidos e não ter essa esperança de que eles são do Senhor, e assim estavam indo para os braços do Pai. E aí o apóstolo Paulo vai escrever essa carta para falar para eles da esperança da nossa ressurreição. Assim como eles tinham a grande expectativa de que Jesus estava voltando, que o dia do ladrão, conforme nós lemos, estava se aproximando, o apóstolo Paulo então vai ajudar aqueles irmãos e vai falar da esperança. Olha, se nós cremos na ressurreição do nosso Senhor, se nós cremos na expectativa de que Jesus está voltando, nós precisamos então consolar os nossos irmãos e precisamos edificar os nossos irmãos a partir da realidade da esperança da salvação. Então, a salvação nos dá esperança diante do momento que nós estamos vivendo, diante do medo, diante do caos, diante dos dias difíceis, assim como aqueles irmãos estavam também passando. Então, eles precisavam de esperança. E o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa esperança está, ou é, o Senhor Jesus. Então, Paulo encerra esse verso, esse pedaço aqui no verso 11, fazendo um elogio, e é muito bom receber um elogio. É bom elogiar, mas é muito bom também receber um elogio. E aqueles irmãos receberam um elogio de Paulo. Eu fico imaginando Paulo, bom pastor, o missionário todo famoso do primeiro século, mandando esse elogio para os irmãos, e aqueles irmãos falando assim: ó, você viu? O apóstolo Paulo falou que nós estamos corretos. Dá uma olhadinha comigo no verso 11, no finalzinho dele. Como também estáis fazendo. Então Paulo fala assim: parabéns, joia para vocês. Vocês estão no caminho certo, vocês já estão fazendo essas coisas. E eu fico imaginando porque então Paulo estava elogiando aquilo que os irmãos já estavam fazendo. E se você é minha ovelha, você sabe disso, que eu sempre falo, que o elogio nos estimula a continuar fazendo de forma correta e com excelência aquilo que nós estamos fazendo. Então, Paulo estava elogiando aqueles irmãos para que aqueles irmãos continuassem fazendo aquilo que eles estavam fazendo até agora, ou seja, continuem fazendo assim, continuem exercendo o consolo e a edificação, continuem nesse caminho, porque esse caminho revela a glória de Deus. E amados irmãos, eu também venho aqui
nessa transmissão e fala aos irmãos da nossa igreja, da Igreja Batista Nova Canaã, Sorocaba. Continue consolando as pessoas que precisam, continue edificando aqueles que precisam de edificação. E é assim que nós vamos passar por esse tempo do Covid, é assim que nós vamos superar esse tempo, consolando aqueles que precisam de consolo. E nós sabemos que vários irmãos e irmãs precisam de uma palavra de consolo, precisam de um encorajamento, e nós podemos fazer isso com diversas formas, através da palavra, através de uma ligação, através de uma mensagem, através de uma foto. Eu fiquei muito impactado com uma irmã que estava morrendo de saudade, por exemplo, do Timóteo, e ela então mandou uma mensagem para mim falando se eu podia mandar uma foto do Timóteo. Então, com muito zelo, fui lá, selecionei uma foto legal e enviei àquela irmã, e aquela irmã então mandou uma mensagem muito comovente, que me comove até agora de lembrar. Ela falou assim: a foto dele me trouxe esperança e eu pude então ser consolada pelo Senhor. Eu fiquei imaginando, era só uma foto. Ela falou assim: só de ver que o Timóteo, a Natália e o Senhor estão bem, eu consigo ficar bem também. Então eu não fico pensando apenas nas pessoas que estão sofrendo, e nós podemos mandar uma mensagem, uma foto da nossa família, dizendo assim: olha, a minha família está sendo cuidada por Deus. Afinal de contas, agora no mês de maio, nós entramos no mês da família, e a minha oração e minha súplica é que você envie uma foto da sua família com essa mensagem: olha, a minha família está guardada pelo Senhor. Vamos invadir o Facebook com mensagens assim: eu e minha família estamos sendo guardados pelo Senhor, está tudo em paz, para consolar as pessoas que estão precisando de consolo. E é essa a orientação de Paulo. Então Paulo elogia aqueles irmãos, porque aqueles irmãos já estavam consolando uns aos outros, e também aqueles irmãos estavam buscando a edificação. Então o elogio foi uma forma de estimular aqueles irmãos a continuarem fazendo a dinâmica da vida cristã, ou seja, o consolo e ao mesmo tempo a edificação. Então a minha tese, a minha proposta hoje é nós valorizarmos as duas dinâmicas da mutualidade cristã. Como eu já disse agora no início, nós precisamos dessa mutualidade, dessa via de mão dupla, essa troca. Então eu cuido de você, você cuida de mim e Deus cuida de nós. Aquele jargão antigo, mas que nós vamos então nos revezando nesse cuidado. Então é essa mutualidade. É muito curioso como na espiritualidade cristã eu não posso cuidar de você sem pensar que eu receberei também cuidado. A dinâmica cristã nos coloca diante dessa realidade. Enquanto eu estou servindo, tem outras pessoas que me servem também. Ao passo em que o momento em que eu me preocupo com alguém, com alguma pessoa da minha igreja, essa pessoa também se preocupa comigo. E eu, como pastor, tenho enviado mensagens e todo dia separo algumas pessoas da igreja para perguntar se está tudo bem, como que elas estão, mas ao mesmo tempo essas pessoas também mandam um recado para mim, ou seja, eu estou cuidando de vidas, e essas vidas que estão sendo cuidadas por mim também estão cuidando de mim. E na dinâmica da igreja isso é muito comum. Eu sirvo com o meu dom e o outro irmão serve com o seu dom. Então eu sirvo a igreja com o meu dom, mas também sou servido com os dons dos meus irmãos. Por exemplo, nessa hora eu estou servindo. Como eu estou servindo? Estou ministrando a palavra de Deus, estou aqui compartilhando a mensagem de Deus, e tem outros irmãos que estão aqui comigo, a Vanessa e o Lucas estão aqui servindo com a parte operacional. O Carlos veio aqui abrir toda a nossa estrutura, daqui a pouco teremos a EBD, eu ficarei aqui para aprender um pouco mais daquilo que a nossa professora, juntamente com o Lucas, vai compartilhar conosco, ou seja, eu estou servindo e daqui a pouco eu ficarei sentado, e agora vou para o outro lado do computador também trabalhar e serei alimentado. E é essa dinâmica da vida cristã. Então Paulo coloca essas duas dinâmicas dessa novidade de vida, e se engana aqueles que pensam que a vida cristã é uma vida monótona, é uma vida enfadonha, é uma vida que não tem novidade. Eu já até ouvi algumas pessoas falando isso para mim, certamente você também. Falar assim: a vida de crente é uma vida chata, é só ir para a igreja, não tem nada novo, são as mesmas músicas. E aí vem Paulo escrevendo aos Romanos e fala assim que nós somos chamados a viver em novidade de vida. Então, se você é cristão de fato, você vive uma vida nova todo santo dia, porque a cada dia Deus vai trabalhando em uma área da nossa existência. Então, em primeiro lugar,
a dinâmica do consolo mútuo. Paulo, nessa mesma carta, já havia dito àqueles irmãos e orientado aqueles irmãos que eles precisavam buscar o consolo. E Paulo escreveu no capítulo 4, verso 18, dizendo assim: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ou seja, Paulo estimula aqueles irmãos de Tessalônica a buscar o consolo de Deus com a palavra de Deus. E eu acho isso fenomenal, magnífico. Pegar a palavra de Deus e com a palavra de Deus consolar uma outra pessoa. Então, consolar as pessoas com a palavra de Deus. E nós vemos na nossa realidade pessoas tentando exercer o consolo e conforto na vida de outras pessoas com tantas outras palavras. Eu vi até dia desses no Facebook, cristãos usando assim frases de, não vou nem citar o nome, de outros pensadores assim que não tem nada a ver com a espiritualidade cristã. Não, o que Paulo está nos orientando é que nós precisamos consolar os nossos irmãos com a palavra de Deus. Então, se você encontrar alguém desanimado, você tem que colocar alguma palavra de ânimo. Por exemplo, eu venci o mundo, disse Jesus. Não vivam desanimados, eu venci o mundo. Então, a pessoa está desanimada, você coloca um versículo de ânimo. A pessoa está sem esperança, você apresenta um verso de esperança. Então, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, com as palavras do Evangelho. E o Evangelho tem o antídoto para qualquer circunstância da vida, ou qualquer desalento dessa vida. Então, Paulo coloca essa realidade. Paulo diz assim aos irmãos: consolai-vos uns aos outros com essa palavra, mostrando então que eles precisavam buscar esse consolo no Senhor. E aí eu me recordo do profeta Isaías, quando Deus fala através do profeta Isaías: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então Deus está dizendo: consolem, consolem o povo de Deus. E aqui vai uma palavra aos líderes da igreja e aos pastores que estão nos acompanhando. Nós, como os líderes e pastores, somos chamados a consolar o povo de Deus. Eu também tenho tido tempo nesse momento agora de quarentena, tenho trabalhado bastante, mas também tenho tido tempo, e assisto algumas lives assim e fico preocupado. O tempo excessivo em que algumas pessoas gastam falando de dinheiro, gastam falando do problema, e nós não precisamos gastar tempo com essas coisas, precisamos consolar o nosso povo, precisamos trazer palavras de ânimo, de esperança, de fé, de certeza, porque o momento é incerto, mas a nossa fé é segurança pura. Nós estamos firmados na rocha que é Jesus, então nós precisamos consolar os nossos irmãos, e diz Deus: consolai, consolai o meu povo. E eu e a minha igreja precisamos estar fincados e firmados nessa promessa. Ao passar pelo Covid, eu quero ter o meu coração tranquilo e em paz, assim como a minha liderança, de que nós fizemos de tudo para consolar o povo de Deus. E se você está aí do outro lado, na tela, acompanhando essa mensagem, eu gostaria que você escrevesse aí no chat, fala assim, eu tenho sido consolado, tenho sido consolada pelas mensagens, pela música, pela instrumentalidade da Igreja Batista Nova Canaã, e nós vamos ficar muito felizes de saber que a nossa voz, que a nossa mensagem tem chegado aos corações. E a expressão grega de consolo é muito curiosa, porque ela também é traduzida como uma palavra de encorajamento ou até mesmo de conforto. Era uma expressão usada para o momento de luto e também para o momento de enfermidade. Então, para a pessoa que está enlutada, você chega com uma palavra de conforto. E para uma pessoa que está enferma, você chega com uma expressão de encorajamento. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: encoraje o seu irmão, empurra o seu irmão para frente. Dia desses atrás, eu peguei um Uber da vida, um rapaz aí com Uber, e ele então foi estacionar o carro, ele falou assim para mim: olha, você não pode descer aqui? Eu falei: não, estaciona, dá ré, você passou 4 casas ali da onde eu iria descer. Ele falou assim: não, infelizmente eu não posso, só se eu der a volta no quarteirão. Eu falei: não, a volta no quarteirão vai demorar muito, para aqui e dá ré. Ele falou assim: não, o meu carro está sem marcha ré. Eu fiquei imaginando que tem muito crente que não tem marcha ré, que não consegue dar um passo para trás para poder encorajar, só quer avançar, mas assim, enquanto nós estamos avançando, será que não tem pessoas que estão ficando para trás?
Será que não tem pessoas que precisam de um passo para trás para serem acolhidas, para serem recebidas, para serem consoladas, para serem encorajadas? Então o meu pedido e a minha oração nessa manhã é que você dê um passo para trás, que você pare de pensar somente na sua vida e foque o outro, foque a pessoa que você está lembrando agora, vá na direção dela. Ouça a vida dela, mande uma mensagem para ela, encoraje essa pessoa, console essa pessoa, coloque essa pessoa assim diante do conforto que só o Espírito Santo de Deus pode dar. Então vem Paulo e diz, consolai-vos uns aos outros, ou seja, conforte, encoraje. E certamente você vai encontrar pessoas assim, eu não sei o que vai ser depois do Covid, eu estou sem esperança, eu estou desanimada. Aí você tem que vir e encorajar e falar assim, aí lembrando do Uber, né? Empurra para frente. Não, gente, vamos para frente. Vamos caminhar, vamos avançar. Para de olhar no retrovisor da vida, vamos olhar o para-brisa, vamos adiante. Nós temos fé, vamos caminhar. E ao mesmo tempo, dar 2 passos para trás para confortar aquelas pessoas que estão enlutadas. Por exemplo, a nossa irmã Glaucia está nos acompanhando aí, e a irmã Glaucia perdeu um amigo de trabalho. Essa semana eu recebi a mensagem do irmão Carlos, eu falei com o irmão Carlos e a Cida, o irmão Carlos está com uma cunhada, por exemplo, na UTI, foi entubada na cidade de Osasco por conta do Covid. Então, se eu tenho que encorajar algumas pessoas, eu também tenho que dar 2 passos para trás e não me esquecer das pessoas que precisam de conforto. Nós estamos cuidando de vidas, consolando, e o consolo tem essas 2 facetas. Ora ele é encorajamento e ora ele é conforto. Então Paulo vem aos irmãos e fala assim, consolai-vos uns aos outros. Ou seja, vamos encorajar e vamos confortar uns aos outros. E Paulo fala isso em um contexto muito curioso. Paulo usa alguns conceitos para consolar os irmãos. Em primeiro lugar, a vinda de Jesus, Jesus Cristo está voltando, ele fala inclusive do dia do ladrão. Jesus vem e você nem sabe o momento, então vamos ter essa expectativa, vamos consolar os nossos irmãos com a expectativa de que Jesus está voltando. Vamos falar aos nossos irmãos da certeza de que nós não estamos em trevas, não vivemos nas trevas, não somos das trevas, graças a Deus por isso, glória a Deus. Nós somos da luz, certeza de que nós somos filhos da luz e não filhos das trevas. Nós somos filhos do dia e não filhos da noite. A certeza, por exemplo, de que Deus não nos destinou para a ira, mas Deus nos destinou para a salvação que há no nome do Senhor Jesus. Então, o que nos dá esperança nessa manhã, o que nos encoraja nessa manhã, saber que a nossa vida foi destinada para a salvação em Cristo Jesus. Em segundo lugar, a dinâmica da vida cristã também coloca essa dinâmica da edificação mútua. E essa expressão edificação é muito conhecida na teologia de Paulo, em que Paulo vai apresentando para nós, em diversos contextos, a edificação da igreja. Por exemplo, em Efésios, ele vai trabalhar com a ideia de que Deus, através do Espírito Santo, concedeu à igreja os dons para a edificação dos santos, ou seja, para o crescimento dos santos. Então, eu recebi o dom, não para o meu próprio crescimento, mas para fazer com que o meu dom seja exercido e, através do meu dom, pessoas sejam edificadas, ou seja, que haja crescimento espiritual. E a ideia de edificação que Paulo nos apresenta aqui nessa carta, coloca a ideia de uma reforma constante. Eu não sei como é viver em uma casa que está sempre em reforma. Ela traz algumas dificuldades, algumas adaptações, mas é isso que Paulo está colocando. Então vamos edificar uns aos outros, ou seja, nós estamos constantemente precisando de reforma, nós estamos constantemente precisando de edificação, de apoio, de ajuda, e é essa a orientação de Paulo. Se de um lado nós precisamos de encorajamento, de outro lado nós precisamos de crescimento. E edificação é essa metáfora da construção. E é muito curioso que eu não tinha tanta ideia de construção até chegar aqui na Nova Canaã, e agora eu estou aprendendo a conviver com essa dinâmica da construção, e eu preciso dizer aos irmãos que é muito linda essa metáfora da
edificação que Paulo coloca da construção. O Mário está nos acompanhando, o irmão José Maria também lida com construção. E as pessoas que agora na quarentena, por questões óbvias, estão nas suas casas, quando chegarem aqui nas instalações da nossa igreja, terão um susto, porque a igreja cresceu e em 2 meses, agora quase de quarentena, nós continuamos a nossa construção, e a construção, assim, ela estava... Deixa eu tentar explicar com a mão. Desse tamanho assim, agora ela ficou, como diria o Timóteo, né, grandona. Ela está muito grande. A construção está muito grande. Por quê? É um tijolo que vai sendo colocado, é a argamassa que vem e a obra vai crescendo. Então, isso acontece na minha e na sua vida. Nós precisamos deixar com que os nossos irmãos edifiquem a nossa vida para que nós venhamos a crescer. Então, quando eu ouço uma canção que um irmão, uma irmã gravou, é uma canção bíblica, aquela canção é um processo de edificação, é mais um tijolinho que vai sendo acrescentado em minha vida a fim de que eu cresça. Quando eu recebo uma mensagem de que alguém está orando por mim, eu fico então edificado. Eu penso assim, tem mais pessoas que amam a minha vida, que amam o meu ministério, que estão me acompanhando em oração. Então, essa é a ideia que Paulo coloca da construção, e essa metáfora que nos apresenta essa realidade que nós vamos construindo. E é muito lindo essa percepção de que eu sou responsável pela minha vida, mas ao mesmo tempo eu também sou responsável pela tua vida que sai do outro lado. Isso é muito incrível na expressão de Paulo, e ele usa a expressão então reciprocamente, ou seja, é recíproca. Da mesma maneira que eu cuido de você, você cuida de mim. Então eu cuido da minha espiritualidade, mas eu também sou responsável de cuidar da sua espiritualidade, uma vez que nós fazemos parte da mesma igreja local. Então nós da igreja local precisamos cuidar uns dos outros e promover a edificação uns dos outros. E alguém que está aí me acompanhando, eu não sei quantos são, que precisam colocar os seus dons em prática. A minha oração é que essa quarentena venha chacoalhar você e seja um momento em que você ouça a voz de Deus e venha entender que você precisa colocar o seu dom em prática. Porque quando você colocar o seu dom em prática, você vai edificar muitas vidas, você vai ajudar a gente que está aqui na liderança da igreja a conduzir melhor a igreja. Porque nós precisamos do consolo, sim, mas nós também precisamos da edificação, precisamos edificar a vida dos nossos irmãos. Então a igreja é edificada quando eu coloco o meu dom em prática, você coloca o seu dom em prática, eu edifico a sua vida e você edifica a minha, você edifica a vida de outro irmão, você ministra uma palavra ao irmão, você manda um recado de oração ao outro irmão, você canta, você leciona, você prepara um estudo bíblico, ou seja, você está engajado na igreja. E eu fico pensando nessa proposta de igreja em que todos nós, ouça isso, todos nós somos importantes. Cada um de nós tem um espaço na obra de Deus e é usado ou usada para a edificação. Você precisa crescer e fazer o outro crescer. É muito incrível isso para mim. Quando eu descobri isso, lendo essa semana, estudando esse texto, eu fiquei maravilhado. Eu preciso crescer, mas eu preciso que outras pessoas cresçam. E você que me acompanha aqui na igreja local, você sabe disso, que eu não aceito as pessoas que pararam no tempo do meu lado. Eu quero que as pessoas estudem, eu quero que as pessoas busquem conhecimento, porque eu estou fazendo isso para mim. Eu desejo melhorar e eu quero que quem está comigo melhore. Por exemplo, só um exemplo, nós começamos algumas semanas atrás fazendo a transmissão com várias dificuldades, mas qual que foi a nossa meta? Melhorar, melhorar, melhorar. Hoje nós já estamos no YouTube, que tem uma qualidade melhor, porque é uma ideia de edificação, de crescimento, não podemos estacionar. Estamos fazendo algo bom, mas precisamos melhorar, e aí Deus vai nos dando as ferramentas, e tudo isso, nesse momento de Covid, você pode usar o seu dom, aquilo que Deus já te deu para você edificar a vida de algum irmão, de alguma irmã e basicamente a vida da sua igreja. Eu estou questionando mesmo, estou sendo contundente com você, pressionando você contra a parede. Você tem servido a sua igreja? Você tem sido usado e usada por Deus para edificação? Ou você está enterrando o seu talento, está escondidinho, está falando assim, espera o Covid passar, espere as coisas acontecer. Não, comece agora, edifique, digite uma mensagem, manda para alguém,
Compartilhe um texto, compartilhe uma oração, compartilhe uma preocupação com alguém e certamente isso vai cair num bom momento na vida das pessoas. Todos nós temos medo, temos ansiedade, estamos sofrendo com incertezas, com preocupações, e uma palavra de um irmão, de uma irmã da nossa igreja faz todo sentido, todo significado da nossa própria existência. Alguém um dia desses perguntou, mas por que você escreve tanto? Porque eu não consigo estar com tantas pessoas. Então a minha oração é através de um texto meu, Deus toca no coração de uma pessoa que está longe, uma pessoa que está perto. Então, eu recebi esse chamado, eu recebi essa vocação de escrever, então eu vou usar o dom da escrita para alcançar vidas. Vou usar o dom da pregação para que o evangelho chegue à vida dos meus irmãos. Vai que você aí do outro lado da tela fale assim para mim hoje: olha, eu fui edificado, eu cresci com a sua meditação e agora eu vou trabalhar mais, eu vou ficar feliz. Porque eu estou trabalhando para edificar a sua vida e, na realidade, nós da igreja somos construtores. Todos nós na igreja somos construtores. Eu vou construindo um pouquinho você, você constrói em mim e nós juntos crescemos como casa de Deus, habitação de Deus. É isso que Paulo escreve aos Coríntios, é isso que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Estou concluindo e Paulo fala o seguinte, Paulo fala do contexto da segunda vinda, ele fala, edificai-vos com a proposta da segunda vinda. Então, se você encontrar com alguém que está triste, está abalado, você fala assim, ó, Jesus está voltando, a necessidade da vigilância e da sobriedade, estimule as pessoas a buscarem a Deus em oração, a vigiarem, a serem sóbrias, a necessidade, por exemplo, de revestimento espiritual. Eu achei sensacional a expressão de Paulo escrevendo a esses irmãos. Ele fala assim, revestindo-os da couraça da fé e do amor, ou seja, revista-se da couraça da fé e do amor, ou seja, sem fé e sem amor a gente não vence a batalha da vida. Tomem o capacete da esperança da salvação, que é diferente daquele outro contexto em que Paulo fala do capacete da salvação. Agora ele fala o seguinte, tomando o capacete e a esperança da salvação. Então vamos nos revestir dessa couraça, desse capacete e sair à luta. E a necessidade de lembrar que estamos unidos em Cristo Jesus, ele fala o seguinte, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Jesus. Estamos unidos com Jesus. E da mão de Jesus, segundo o próprio Senhor Jesus, ninguém tira e nós estamos ligados e da mão dele ninguém pode nos arrebatar. Que certeza maravilhosa. A minha oração é que Deus te dê um domingo abençoado, que você possa consolar as pessoas, edificar as pessoas e viver nessa mutualidade cristã para a honra e glória do nome do nosso Deus.